Agora vamos falar de uma riqueza especial, a produção literária piauiense. Bastante significativa, de boa qualidade, fonte de estudo de pesquisadores, estudantes e professores universitários, ela não para de revelar talentos. As obras literárias piauienses são lidas e apreciadas por leitores do Brasil e de outros países. E a mais importante contribuição é o incentivo a jovens escritores e poetas. É o quadro Riquezas do Piauí dessa semana em destaque. A fachada imponente no centro da capital não deixa dúvidas. Estamos diante da mais importante casa literária do estado. Prestes a completar 100 anos, a Academia Piauiense de Letras guarda alguns dos mais valiosos títulos de diferentes épocas. Obra de 189 escritores que imortalizaram em páginas de livros, versos, poemas e narrativas que atravessaram o tempo, graças à existência de lugares assim. Desde a academia vieram da França e procurava congregar as pessoas que pensavam que podiam refletir, de alguma forma influir na sociedade e na cultura. E esse modelo foi repetido no Brasil através de Machado de Assis, que fundou a Academia Brasileira de Letras. A partir daí essa ideia se irradiou. E no Piauí, a Academia de Letras, que foi fundada em 30 de dezembro de 1917, ela significou uma mudança política e institucional no Piauí. Nós tínhamos influência, principalmente da Faculdade de Direito de Recife, com a ideia do positivismo, com a ideia da maçonaria, que se contrapunha a uma visão muito conservadora que a Igreja Católica tinha. A capital do Piauí ainda não é uma cidade onde é possível se encontrar uma biblioteca em cada esquina. Mas se faltam espaços literários, sobram escritores inquietos, com vontade de produzir e dialogar com novos públicos. Demétrios e Adriano fazem parte dessa geração contemporânea de escritores que movimentam a cena literária do Piauí, produzindo e divulgando conteúdo. Um meio interessante de alcançar o público é trazer uma linguagem contemporânea. Eu acho que isso, quem está no meio literário tem conseguido entender isso, né? Os poetas, os escritores, de uma forma geral, têm conseguido esse contato, essa conexão com o leitor pelos meios que têm utilizado. Acho que as redes sociais terminam sendo, digamos assim, essenciais nessa conexão, nesse diálogo, nessa aproximação com o leitor. Presentes em uma geração cada vez mais íntima das mídias sociais, Adriano, que edita uma revista online, encontrou na plataforma digital um meio de alcançar novos leitores e propagar o gosto pelos livros. Cada época vai se reinventando, então muita coisa que a gente pensa hoje como sendo o ideal, talvez daqui a algum tempo não seja. Agora, em relação a este momento, sim, a internet, as redes sociais são um mecanismo muito interessante. Isso não quer dizer que depois que continue sendo, isso não quer dizer que seja algo fechado no tempo. Nas livrarias, na internet ou na sala de aula, os livros são peças fundamentais na formação intelectual de qualquer pessoa. E essa necessidade está presente em ações do dia a dia, que apresenta a quem está descobrindo a vida lá fora que dentro de um livro há um mundo novo e instigante. Tudo que me disseram é que eu encontraria aqui temperaturas baixas e gente animada. E tudo bem, foi um bom conselho. Ótimo, pois eu tenho a extrema mania de carregar em minhas malas de viagem roupas que eu não sei se usarei. Nesta escola, onde leem-se pelo menos 400 livros por ano, alunos e professores se uniram para fazer todo mundo adquirir novos hábitos. Surgiu então da necessidade de fazer o aluno não só ler, mas gostar de ler para daí escrever. Escrever é uma consequência. Era uma vez um leão. O leão estava dormindo. E é desse contato, vezes precoce, com o universo literário que faz gente cada vez mais jovem se interessar por uma arte que já consagrou grandes nomes no Piauí. O que vocês estão presenciando agora é um verdadeiro encontro de gerações. De um lado, Assis Brasil, um dos maiores nomes da literatura piauiense. Do outro, um grupo de jovens fascinados pelo universo das letras. Francisco de Assis Almeida Brasil, filho de Parnaíba, é uma daquelas personalidades históricas que merecem destaque. Voz baixa, semblante sereno e uma mente ativa. O mesmo Assis Brasil que encantou milhares de leitores com suas obras desperta inquietude
diante da plateia de jovens escritores. Estar aqui, na frente do mestre das letras, é como beber numa fonte de conhecimento, quase que inesgotável. É um prazer muito grande, é indescritível, né, o que nós estamos sentindo de estar na presença de um dos maiores escritores piauienses e nordestinos. Encontrar uma pessoa como Assis Brasil é sempre encontrar um tesouro neste país cada vez mais turbulento. Assis Brasil tem mais de 100 obras literárias. É escritor, crítico, jornalista, mas, acima de tudo, um propagador dessa arte que o lançou na Galeria Imortal das Letras Piauienses. Uma justa homenagem a quem, mesmo com idade avançada, não deixa de incentivar os mais novos a trilhar o mesmo caminho. Nós te agradecemos muito e dizer que você é uma inspiração para todos nós. Você desenvolve seu aprendizado total, né? Você fica mais inteligente, mais esperto. A julgar pela roupa a caráter, poderíamos dizer que estamos em uma reunião de literatos? Quase isso. Essa é a reunião da Academia de Letras, formada pelos mesmos jovens que homenagearam o escritor piauiense nessa escola da capital. São 23 membros, adolescentes entre 13 e 17 anos, que se reúnem, discutem e debatem literatura. E o principal, escrevem. A maioria já publicou, mas tem uma parte que ainda não publicou, que vai ser lançado esse ano, inclusive dia 3 de dezembro. No futuro eu quero mostrar para todo mundo, para eu ser valorizada. Até o final do ano, 13 novos livros devem ser lançados pelos membros da Academia Juvenil. Nada mal para quem ocupa o próprio tempo, inspirando novos escritores. O que é interessante é que eles são imortais, embora eles saiam da escola, mas os seus livros, tudo o que ele escreveu, o que ele deixou na escola, é replicado para os alunos que estão na escola. Muito antes dos livros chamarem a atenção desses jovens, a literatura já era cultuada em vários espaços públicos aqui da capital. Não é à toa que a Praça Pedro II foi por muitos anos o palco principal do maior evento literário do Piauí, o Salip. E há muitos fatos históricos que ajudam a explicar a força dessa conexão entre passado e presente. Além de um conhecido cartão postal, o Complexo Cultural da Praça Pedro II era ponto de encontro para intelectuais e boêmios. Dessas reuniões, onde liam-se poemas e literatura era assunto de roda, aconteceram muitos saraus, como conta um dos fundadores do Salip, Luiz Romero. A essência da inteligência piauiense passou por aqui. Então, nos anos 40, principalmente, tinha um grupo muito famoso, que muitos piauienses que estão nos assistindo conhecem as obras de parte desse grupo, como o escritor Ojerigo de Carvalho, o professor Manuel Paulo Nunes, que é um crítico importante, o poeta Gadobal. Era um grupo que ficou denominado Geração Meridiano. Mas, somado a este grupo, muitos outros intelectuais fizeram referência à Praça Pedro II. Na terra de escritores como Da Costa e Silva, Assis Brasil, Ojerigo de Carvalho, Gadobal e Torquato Neto, surge um cenário literário novo, feito de gente ainda desconhecida, jovens que nem a Lara, que desde cedo vive cercada por livros. Apesar de ainda não ter publicado uma obra própria, completa, construiu um conceito muito particular do que é se apaixonar pelos livros. Você aprende a escrever escrevendo e lendo muito também. Não tem muita fórmula para... Pode até ter para, eu quero escrever um romance de sucesso. Existem fórmulas, existem livros sobre isso. Inclusive Stephen King escreveu uma obra sobre isso. Então, eu ainda acho que não amadureceu o suficiente para publicar uma obra só minha, mas eu espero, daqui a uns anos, publicar, né? Não penso muito em aspecto de sucesso comercial, apesar que seria bom, né? Mas eu acho que você não pode pensar nisso. E em poesia também é mais complicado, porque como eu não escrevo prosa, a poesia no Brasil ela é muito incipiente, assim. Temos sim, né, a nossa riqueza literária.